Bom, agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Você sabe o que é um exercício? E eu não estou falando sobre saber citar o nome de alguns exercícios, como agachamento, abdominal, esteira. Eu quero saber a definição mesmo. Agora talvez você esteja se perguntando, por que eu preciso saber definir o que é um exercício? Quem precisa saber é você aí que é profissional. Eu sou só um praticante, me passa a quantidade de séries, de repetições que eu preciso fazer e pronto. Mas a verdade é que saber a definição das coisas nos ajuda a entendê-las. Mas afinal, o que é um exercício então? Existe uma grande confusão aí fora do que é exercício. Eu vou usar aqui a melhor definição que eu já encontrei. E ela é do fisioterapeuta chamado Tom Purves. Exercício é a produção de forças internas e resposta à aplicação de forças externas e intenção, com o potencial de produzir tanto respostas positivas quanto negativas ou ambas. Não entendeu nada? Deixa que eu explico. Quando você pega um peso para fazer um exercício, o seu cérebro organiza o funcionamento dos músculos para lidarem com esse peso. Em outras palavras, qualquer carga que esteja incidindo sobre você irá fazer com que o seu cérebro contraia os seus músculos para gerarem a força necessária para mover a carga ou segurá-la parada. E agora vem uma das partes mais importantes da gente entender. Isso tudo pode gerar tanto resultados positivos, como ganho de força, hipertrofia, quanto negativos, como uma tendinite ou uma artrose. Tudo isso é resultado de forças atuando sobre o seu corpo e sobre a sua estrutura, ou seja, exercício físico não é só bom, ele pode também ser muito ruim e trazer resultados muito negativos para você. E é importante que você entenda isso, para que você possa buscar maneiras de se exercitar que minimizem os efeitos negativos e maximizem os efeitos positivos. Partindo do princípio, então, que são as forças externas que geram as forças internas, ou seja, que é o peso do exercício que vai gerar a resposta dos seus músculos, entender como esse peso entra em nosso corpo vai ser muito importante para sabermos se o exercício está cumprindo com o objetivo ao qual ele foi proposto. Eu costumo fazer uma brincadeira, eu saio por aí dando uma olhadinha nos exercícios que tem na internet, em revistas, e eu comparo a legenda, ou seja, o que quem colocou aquela informação ali diz que aquele exercício faz com o que ele realmente faz. Vocês iriam ficar chocados com a quantidade de informação errada que existe por aí, propagada tanto por leigos como por profissionais. E é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, para não comprar gato por leve. E é por isso também que agora eu vou te guiar no passo a passo de como o exercício é, ou pelo menos ele deveria ser construído. O primeiro passo é decidir que partes do corpo vão se mover e que partes do corpo devem ficar paradas. Por exemplo, aquele abdominal clássico que se faz deitado no chão, o tronco deve se mover, mas as pernas devem ficar paradinhas. E manter o que deve estar parado, realmente parado durante o exercício, é um fator super importante. Agora, o que acontece se você mexe uma parte que deveria estar estática? Isso pode mudar o exercício, sabia? Muitas pessoas param por aqui na sua análise de exercício acreditando que o movimento define o estímulo, mas isso não é verdade. Então, nós seguimos em frente. Em seguida, nós devemos decidir que tipo de carga você vai usar. Se é um halter, uma caneleira, uma máquina de musculação, um elástico. Entender um pouco mais sobre esse material, como você vai posicionar esse material em relação ao seu corpo, o que você vai fazer com ela é super importante. Um halter é diferente de um elástico. Eu já vi várias pessoas na internet dizendo que se você quiser variar um exercício, você pode substituir um elástico por um halter, por exemplo. Mas a verdade é que um exercício que foi construído, pensado, desenhado para ser realizado utilizando um elástico é completamente diferente, ou pelo menos deveria ser, de um exercício que é construído, pensado, desenhado para ser realizado utilizando um halter. Uma das características do elástico é que quanto mais você puxa, mais pesado ele fica. O mesmo efeito você vai observar nas molas que são utilizadas nos equipamentos de pilates. E isso é bem diferente de usarmos um cabo numa máquina de musculação. A maneira como você posiciona esse elástico em relação ao seu corpo, por exemplo, se eu tivesse aqui na minha frente vários ganchos com diferentes alturas, cada gancho diferente que eu posicionasse o meu elástico modificaria o meu exercício, por mais que o gesto fosse exatamente o mesmo. Halteres e caneleiras são objetos que têm uma massa importante e a gravidade agindo sobre esse objeto é o que vai trazer a resistência para o seu exercício. Assim, dependendo de como você se posiciona
no espaço, o exercício muda. Fazer uma elevação lateral em pé é completamente diferente de fazer o mesmo movimento deitado. Outra questão importante aqui é a velocidade. Uma rosca direta executada de maneira rápida terá implicações muito diferentes de uma rosca direta executada de maneira lenta. É o mesmo movimento, mas o estímulo é completamente diferente. As consequências para o seu corpo serão diferentes. Portanto, essa é outra decisão que deve ser tomada. Qual é a velocidade do meu exercício? Eu vou empurrar ou eu vou puxar essa carga? Quais são os efeitos da velocidade sobre o material que eu estou usando? Dependendo do sistema de polias de uma máquina de musculação, por exemplo, ela pode ser mais ou menos amigável à execução de movimentos com maior velocidade. Um elástico, uma mola, também te trazem cenários diferentes quando pensamos em velocidade. O local aonde você coloca o peso também faz diferença. Um exercício com caneleiras, por exemplo, colocá-las no tornozelo ou próximo ao joelho, são cenários distintos. Nem mesmo as máquinas de musculação são todas iguais. Uma cadeira extensora de uma marca muito provavelmente é diferente de uma cadeira extensora de outra marca. Elas geralmente diferem até mesmo entre modelos diferentes de uma mesma marca. E isso ocorre porque a maneira como a máquina é construída faz com que elas apresentem características diferentes que vão trazer cenários diferentes. A maneira como você se posiciona na máquina também faz diferença. Você pode se posicionar de uma maneira estratégica para potencializar os seus objetivos, por exemplo. Lembre-se que o seu corpo também é uma resistência. Às vezes eu vejo as pessoas falando que um exercício é fácil porque ele não tem carga, mas na verdade ele tem sim, é o peso do seu próprio corpo. E a maneira como você se posiciona e a velocidade com que você faz o exercício mudam o cenário. Fazer polichinelo devagar é diferente de fazer rápido. Fazer uma flexão de braço no chão é muito mais pesado que fazer o mesmo movimento com as mãos apoiadas na parede. São todas decisões estratégicas que jamais deveriam ser tomadas de maneira aleatória. E é importante que você entenda que um elástico não é melhor e nem pior do que um halter. Que uma caneleira não é melhor e nem pior do que uma máquina. Certa vez eu ouvi um colega fisioterapeuta falando que os elásticos são uma resistência amiga. Isso não é verdade. Dependendo dos seus objetivos e da sua estrutura, uma caneleira pode ser muito mais indicada do que um elástico. Não existe um material mágico. Uma bola é uma bola. Uma faixa elástica é uma faixa elástica. Um equipamento de pilates é um equipamento de pilates. Não é o material que é bom ou ruim. Ou o que torna o exercício melhor ou pior é o que você escolhe fazer com ele dentro das características que ele tem. E é isso que torna o exercício sensacional. Ainda, nós precisamos decidir quantas séries e repetições e quantas vezes na semana e também decidir quanto de esforço você vai colocar no exercício. Todas essas decisões do exercício devem ser pautadas na sua estrutura, no que você tem disponível para a prática. Somos todos diferentes, não é mesmo? E um exercício que é bom para mim pode ser completamente diferente de um exercício que seja bom para você. Agora você entendeu que existe uma quantidade de decisões muito maiores a serem tomadas quando pensamos em exercício físico, do que simplesmente o número de séries, de repetições. E esse entendimento é importante para que você possa julgar melhor se aquele exercício que você viu na internet serve ou não para você. Para você poder olhar para o profissional que está trabalhando com você e questionar qual é o motivo para ele te colocar a fazer um exercício em cima de uma bola, por exemplo. Só porque é diferente não é uma resposta aceitável. Porque agora você entende que isso, na verdade, muda tudo e que essa pode não ser a melhor escolha para você, dependendo de quem é você e de quais são os seus objetivos.